Saudações, meninos e meninas, aqui é o Evandro Pastor e do meu lado, não muito do meu lado, o Og Maciel. Tudo bem, Og? E aí, Evandro? Beleza? A gente vai entrevistar hoje o Thiago Ayub, também conhecido, aliás, mais conhecido como Kurt Kraut. Tudo bem, Kurt? Aloha, tudo em ordem. O Kurt foi usuário da BBS, né, do IRC desde 94, certo? Corretíssimo. Tá. Autodidata em psicologia, sociologia, filosofia, professor de biologia geek e outros títulos a mais. Introduzi bem? Tem um bocado de coisa, cara. Esse é o por enquanto, né? De repente, mês que vem, vai que eu invento uma nova atividade. Então, é sempre um título temporário. Então, Kurt, nós somos amigos assim há tanto tempo e parece que a gente se conhece, assim, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente a última vez que eu fui ao Brasil, mas eu queria saber um pouco mais da sua infância, porque você é uma pessoa tão rica, tão conhecedora de tantas coisas, que eu acho que não seria justo começar a perguntar para você justamente agora sobre a sua experiência agora. Eu queria saber da sua infância. O que é que formou o Kurt? O que você lembra mais da sua infância que você pode nos contar? Bom, se eu sou uma pessoa rica, eu acho que a Receita Federal deve discordar de você. Mas em bagagem de conhecimento e informação, de fato, eu propositalmente tentei acumular bastante coisa. Mas na infância tem, de fato, uma trajetória pessoal que eu acho que explica muito o que eu acabei me tornando hoje, em decorrência do trabalho do meu pai, que envolvia se mudar de cidade em cidade, trabalhando em empresas diferentes. Eu fui mudando com a minha família e morei em várias cidades. Morei em João Pessoa, Recife, Natal, São Paulo, Rio de Janeiro, e intercalado entre uma e outra, voltando. Então, sempre meu meio social, como criança, era desfeito e refeito várias vezes. Então, aquela coisa de você se apresentar, criar novos laços e contar de onde você veio, que na sua cidade anterior era assim, assado. Então, eu acabei tendo que me ressocializar tantas vezes que acabei virando, abre aspas, profissional nesse processo. Então, essa coisa de ter que se explicar, ter que se apresentar, ter que dar uma ideia clara de quem eu sou e das coisas que eu conheço e trazer bagagens e músicas e hábitos culturais de onde eu estava morando antes para o novo lugar, acabou me moldando nesse sentido. Então, você acha assim que, em vez de ser uma coisa ruim, o fato de você mudar tanto e toda hora ter que se reinventar ou se apresentar para novos amigos toda vez que você mudou, em vez de ser uma coisa ruim, você acha que isso te fortaleceu e te preparou de uma certa forma para você aprender a se socializar melhor? São faces duas moedas. Existe um preço muito caro a se pagar por isso, em termos de desenvolvimento e afetivo, e de ter laços com os locais. Então, por exemplo, quando eu me mudei recentemente agora para a cidade de Campinas, eu estou acostumado a embalar toda a minha rede social anterior e não manter mais contato. E as pessoas estão desacostumadas com isso, mas isso é um preço a se pagar, porque aprendi a desfazer os laços também tão fácil quanto eu os faço. Porém, inevitavelmente, isso trouxe essa bagagem de vivência que talvez os filhos de militares e diplomatas também tenham, que é essa facilidade de se misturar, to blend in, né, na massa, vamos dizer assim. Certo. Eu me lembro que você falou para mim uma vez que a maioria das suas amizades foram feitas pelo IRC e que você não somente fez bastante amizade dessa forma, mas você também mantém, muitas dessas amizades, você ainda mantém elas. O que você acha sobre isso, esse fato de que você tem mais amigos pelo IRC do que ao vivo e a cores? Na verdade, eu conheci todos eles pelo IRC e eu faço um esforço pessoal de conhecê-los ao vivo, inclusive aqueles que moram no outro hemisfério, como foi o seu caso. A gente se conheceu nas atividades de software delivery, a gente teve a oportunidade de se conhecer o dia. Inclusive, hoje eu trabalho com uma empresa cujo fundador e atual CEO me conheceu no IRC e tive uma trajetória separada da empresa dele, mas acabei trabalhando nela hoje e o motivo da gente ter convivido no IRC, ele ter visto meu trabalho no IRC, que o motivou a fazer minha contratação, ou seja, até emprego isso me gerou. Então, a visão que eu tenho é o seguinte: o IRC, por ser estritamente texto, você é conhecido pelo que você diz e pelo que você pensa. Então, isso tira uma série de camadas e cascas que a gente tem de roupa e de local e de momento e, sei lá, de voz, enfim. Fica o que você quer dizer, o que você tem a dizer, a contribuição que você tem a fazer para as pessoas da forma bruta. Então, isso eu acho que dá um acesso às pessoas a uma camada bem mais interior, um âmago seu.
Então, isso encanta e cria vínculos e as afinidades de uma forma mais fácil. Daí, então, eu extrapolo isso para o convívio real. Então, amigos da RC que se casaram, fui nos casamentos, que tiveram filhos, eu fui visitar no hospital. Enfim, eu trouxe essas pessoas que eu criei vínculos de grande amizade, intimidade e afinidade online para o meu meio offline também. Certo. E você me mencionou também uma vez que você aprendeu inglês logo na sua infância. Então, isso é devido ao fato de os seus pais assim forçarem você a querer a aprender outra linguagem? Foi interesse próprio? Como é que você começou a aprender o inglês? Porque eu tenho certeza que isso te ajudou bastante na sua carreira. Me ajudou bastante, sim, e foi uma trajetória também que tem a ver com o meu acesso na internet. Eu fui matriculado num curso de inglês que eu acho que é tão bom que vale a pena dizer o nome, que é a cultura inglesa, e lá eu fui matriculada por aquele motivo, todo mundo tem que saber inglês, então você vai lá estudar inglês nessa escola. E lá em 94, 95, eles tinham uma política de permitir a conexão com a internet nos alunos da biblioteca e dar algumas orientações sobre como usar a internet, principalmente as salas de bate-papo, para falar com os estrangeiros nativos, principalmente os ingleses, né? E quando me mostraram, eu vi aquele barulhinho do modem discando e falaram "This is the internet", e apontaram para mim, era uma sala de bate-papo. Então, quando eu comecei a ver aquele bando de gente de lugares diferentes do mundo, principalmente as antigas colônias inglesas, pessoas de vários lugares do mundo, eu queria muito falar sobre o meu país para elas e fazer perguntas sobre como é que era a vida delas. Então, o inglês passou a ser obrigatório para isso. Então, eu fiquei muito mais estimulado a fazer o estudo do idioma para conseguir falar com as pessoas via internet. Certo. Então, assim, depois, falando da sua infância, você foi crescendo e tal, e você escolheu magistério, apesar que você disse para mim que você teve uma pressão uma pressão familiar para que você seguisse o ramo de medicina ou de TI. E magistério, então, porque eu achei até engraçado que você falou, e não só magistério, mas professor de ciências biológicas, porque você então tem permissão de falar sobre sexo, drogas e rock and roll. Rock and roll, exatamente. Então, esse meu passado, assim, na infância, essa coisa da conversa, de conversar com as pessoas, de aprender coisas novas, de explicar as coisas que eu sei, foi muito pautado nos meus hobbies, assim, enquanto a galera também jogava. Eu estava ouvindo o podcast do Carlos, que vocês conversaram, que ele jogava muito. Eu jogava pouco, eu mais conversava com as pessoas online. Então, eu comecei a ganhar gosto por essa coisa, por conversar e por contar, e eu achei que o ofício do professor tinha muito a ver com isso. Só que eu precisava para eu ter uma turma, ter alunos e todo dia ter um horário de 50 minutos para eu conseguir falar o que eu quero para as pessoas, eu preciso de ter uma justificativa. Qual vai ser a justificativa? Geografia, português. E eu peguei biologia justamente para ser o pacote completo de sexo, drogas e rock and roll. Tem a biologia em si, a matéria, as pteridófitas e as briófitas e aquelas coisas que são até às vezes chatas, mas porém a sexualidade, a educação sexual, a relação com o uso abusivo de drogas e essa papo que está em voga da relação do homem com o meio ambiente passa pela biologia. Então eu achei que a biologia era a matéria mais coringa para poder trabalhar e falar com gente mais jovem do que eu sobre coisas que eu acho bacana e importante. Então foi essa, ou seja, escolhi primeiro ser professor e depois a biologia. A biologia foi uma grande desculpa. Então não tenho vínculos fortíssimos com essa matéria, não quero protegê-la. Que absurdo cometer um erro biológico na televisão. Não, eu tenho o prazer de contar as coisas. O assunto é uma mera desculpa. O seu grande barato é ensinar. Exatamente, qualquer coisa. Bacana. Então, você então começou a fazer ciências biológicas e tal. Como que é que você foi parar naquele show sobre educação sexual que eu escutei uma vez você apresentando lá? Poxa, faz tempo isso. Então, existia uma rádio online, que ela era retransmitida para algumas rádios FM, a Rede Blitz, e eles tinham um programa de educação sexual, e esse programa, o embrião dele foi numa rede brasileira de RC, e por um canal de RC que eram enviadas as perguntas. Então, essa foi minha porta de entrada para esse assunto. E a Débora Franco, que era apresentadora e radialista desse programa, exímia estudiosa da educação sexual. Só que, por eu ter feito esse pé forte nas ciências biológicas, eu tinha algumas bagagens que ela não conseguiu pegar pelos meios oficiais. São as perguntas mais exóticas, as mais
estranhas que, de fato, quem é da área de educação sexual, um psicólogo que vai para educação sexual não saberia. Você teria que ser um cara de biológicas mesmo. E abri o PVT com ela, enquanto ela ia falando, eu falei assim, olha, é assim assado, fala isso, dá essa dica. Eu comecei essa coisa de explicar o que eu sei para as pessoas, eu comecei a dar dicas e pistas para ela. Ela olhou para o PVT dela cheio de informações e ela falou, escuta, eu quero que você fale no programa também, você tem uma bagagem boa, uma cabeça boa para falar sobre isso. E aí eu comecei a colaborar com o texto, ela lia minhas mensagens, até comecei a participar por telefone em todos os programas e fui no estúdio pessoalmente. Então, ou seja, dentro desse leque de geek hoje, tecnófilo, que lidera um time de desenvolvimento, também passei por essa praia de educação sexual, ou seja, de falar sobre DSTs na rádio, sobre gravidez, enfim, toda a parte ligada a corpo, saúde e sexualidade, que foi bem bacana. Eu me lembro que você nos deu um link uma vez, nós dois ainda, naquela época nós ainda participávamos do Ubuntu Brasil, e eu lembro que você, ao vivo e a cores, ainda mandou um tchau para todo mundo da comunidade Ubuntu Brasil. E eu escutando você assim, foi uma coisa assim bem interessante para mim, porque eu conhecia você, o Kurt, o cara que era o geek, que mexia com a comunidade Ubuntu, falava de programação, falava de tecnologia, e de uma hora para outra apareceu esse outro lado, esse outro Kurt, falando sobre educação sexual, assim, mas com um calibre, um conhecimento assim, altíssimo sobre o assunto. Você parecia assim, uma autoridade até. Me lembrou aquela velhinha que tem um show de educação sexual. A Sue Johansson. Exatamente. Mas assim, me lembrou de imediato. Assim, falei assim, nossa, interessante como que muitas vezes a gente só conhece um lado da pessoa e essa pessoa tem tantas outras coisas também a botar na mesa, né, que a gente não, às vezes por algum motivo ou outro, a gente não conhece. Mas foi muito interessante ver você falando assim, realmente parece uma autoridade assim, no assunto. É engraçado quando os canais se misturam. Na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, eu costumo percorrer as universidades, principalmente de TI, de educação e biologia eu percorro pouco, mas para falar de software livre, para fazer aquela militância sobre software livre e Linux. E quando eu me apresento, pelo menos até pouco tempo atrás, sempre me apresentava como professor de biologia. Aí o pessoal no auditório ficava olhando, se entreolhando, mas o que esse cara vai falar de Linux? O que o professor de biologia tem para falar de Linux? Você dava uma apresentação bastante extensa, o pessoal ficava com os olhos arregalados, aí de repente no meio da conversa apareciam essas outras coisas que eu faço, ou seja, educação sexual, ou sobre urbanismo também, sobre filosofia, então todo mundo fica com aquela cara, mas que cara é esse, né? Que história é essa? Quantos assuntos numa conversa só? Então é bem engraçado. Ô Kurt, pegando essa ideia da educação, você tinha comentado que existe um grande erro para ensinar as pessoas com relação à TI, né, que o camarada tem que ser bom em matemática. Como é que é essa ideia para você? Pois então nessa minha trajetória pessoal, como eu escolhi ser professor primeiro para depois escolher biologia, então sempre estudei mais educação do que biologia. E nesse estudo de educação, que eu fui lá bater na porta da sociologia, da filosofia, da pedagogia, e começar a entender como a gente organiza o conhecimento e como as instituições escolares de ensino são feitas, e também na minha militância no software livre, de visitar as faculdades, de fazer eventos, install festas, etc., eu comecei a ter contato com as graduações de TI e eu vi que tem grandes erros que elas reproduzem, principalmente falando com os alunos e ontem entrevistando eles com uma vaga de estágio, como eu fiz há pouco tempo, que o grande erro é o seguinte: existe uma falsa ideia de que o cara que é bom para TI, predestinado para fazer área de TI, é o cara bom de matemática. Então, se você é bom em física e matemática, talvez em química, você é o cara certo para fazer um curso, uma graduação de TI. Ou então no vestibular que eles exigem nas provas de maior peso, as disciplinas de exatas, o que é um grande erro. O cara, profissional de TI, não é um profissional dos números e não é um profissional da lógica. Não é ele o dono, o bastião da lógica. Pelo seguinte, lógica todo mundo tem que usar. Se você me apresentar um médico que não trabalha com lógica, me diz o CRM para eu fugir desse cara para sempre. Então, essa coisa que TI é um cara muito lógico, muito centrado, isso é uma falsa ideia. E segundo, essa coisa dos números. Quem tem que saber número, fazer conta e trás para frente, é quem não vai usar uma calculadora. O computador é uma grande calculadora. Então, trabalhar com números, balela, bobagem. O que eu aponto que é o principal talento para ser um profissional da tecnologia e da informação
é a linguagem, é a linguística. Você tem uma ideia na cabeça e você tem que traduzir essa sua ideia para uma linguagem que o computador entenda, que tem uma série de regras, que pode ser em Python, Ruby, ou então às vezes você tem que dizer que um número é float, que o número é inteiro, enfim, tem um conjunto de regras e formas diferentes, de caminhos diferentes. Você dizer a mesma coisa para o computador, ele processa e te dá o resultado que você deseja. Isso é uma tarefa linguística, não é uma tarefa numérica nem lógica. Então, essa falsa ideia afasta grandes talentos do TI. Talvez eu tivesse sido afastado, talvez se essa ideia não fosse propagada, teria coragem de terem feito uma graduação de TI, mas porém hoje eu não sinto nenhuma falta. Mas eu acho que a gente cria essa situação. Várias pessoas, gosto muito de informática e tal, mas eu tenho medo de matemática, tenho medo de física, e é bobagem ter esse medo. E bobagem as graduações privilegiarem isso, que não é o perfil que interessa. Então, é uma questão linguística de você pensar, ou então até às vezes nem verbal, artística. O cara que faz uma interface que é com alta usabilidade, o design, enfim, a navegação, não chega nem a ser a programação em si. É uma percepção artística e de decidir o que é bonito, o que é estético, o que deve ficar no menu esquerdo, no menu da direita, enfim. Então perceba que tudo isso que a gente fala e pensa sobre informática não envolve números, não envolve lógica, precisamente, né? Entendi. Olha, eu vou concordar com você em várias partes do que você falou, porque eu sempre achei que para você ser um bom programador, né, um desenvolvedor, é necessário muita criatividade, porque na grande maioria das vezes você não está simplesmente seguindo uma receita de bolo. Você está no processo de inventar algo que não existe. Ou então trazer uma técnica para melhorar alguma coisa que não existe. E para isso, como eu falei, não existe uma receita. Você tem de ser muito criativo e transformar as suas ideias, poder expressar as suas ideias de uma forma que o computador possa entender, que seria então no formato de código. Não é isso? Então, eu sempre achei que programação, desenvolvimento de software é mais arte do que qualquer coisa. Sim, o cotidiano de um programador se assemelha muito mais ao de um escritor de romances do que um engenheiro que está fazendo contas e vendo se a estrutura fica em pé ou não. É um trabalho muito mais criativo, que tem dias bons e dias ruins, do que um trabalho que é previsível, que é repetitivo, que é muito regulamentado, né? Por programação você tem N caminhos diferentes para chegar no mesmo resultado. Então isso foge do perfil do cara certinho, de cabelo com gel partido para o lado, óculos fundo de garrafa e que gosta de números. Não é esse perfil bom para um cara de TI. Não estou condenando ninguém, mas eu estou dizendo que o estereótipo do cara de TI não é muito compatível com a verdadeira necessidade, o verdadeiro talento que é privilegiado nesse meio. Então, você é um gerente na UPX, né? Ou em inglês, UPX. UPX em inglês ou UPX em bom português. E qual é o seu cargo exatamente? Qual é o seu título lá dentro? Eu sou diretor de TI infraestrutura e isso subdivide tanto no desenvolvimento dos produtos, ou seja, tanto com os programadores, fazendo as arquiteturas, etc., como também o trabalho quase de médico obstetra, que é manter a infraestrutura funcionando. Ou seja, você pode falar no jantar, você recebe um SMS do Nagios dizendo que o servidor está down, você sai correndo sem explicar nada para ninguém, para chegar no computador e resolver. Então, tá aí mais um exemplo, que não é o cara dos números, e às vezes o perfil do cara que não dorme, que no Natal tem que pegar um computador e resolver algum problema. Então, eu acumulo essas duas funções. Então, o momento propaganda, porque eu tenho certeza que a UPX vai mandar depois um dinheirinho para a gente para pagar a hospedagem, upx.com.br. Exato. Mas sem brincadeira. Kurt, me fala uma coisa. Então, você nos falou agora para a gente assim, toda a sua teoria, né? A forma que você pensa. O que é ser um programador? O que é necessário para ser um bom programador? Como é que você, então, aplica isso no seu trabalho? Como é que tem as pessoas que trabalham para você hoje em dia? Tenho uma experiência, eu acho que é bastante consolidadora dessa sua pergunta, é o seguinte: eu selecionei há pouco tempo um estagiário e esse estagiário trabalharia junto comigo nessas duas frentes, não só mantendo toda a infraestrutura de pé, como também me ajudando na supervisão da atividade dos programadores, e também sendo um parceiro na criação de novos produtos, do brainstorm, de ouvir as ideias que eu tenho e me ajudar a discutir. E para conseguir alguém nesse perfil,
O que eu fiz? Para ser estagiário tem que ser um universitário nas graduações ligadas à tecnologia da informação. Anunciei a vaga formalmente e tal, eu quero o currículo e eu quero um screenshot do seu computador. Eu pedi. Então, quando eu comecei a olhar os currículos, qual que é a hipótese que eu tinha antes e que se confirmou? Seriam sempre na mesma faixa etária, estudando nas mesmas faculdades, que fizeram os mesmos cursos livres. Então, a diferença entre um e outro eram só, sei lá, a fonte que eles colocaram no documento do currículo. Quando eu queria entender qual é a relação que esse cara tinha com o computador, aí eu olhava os screenshots. Então, a minoria utilizava Linux, mas, por exemplo, alguns que sacaram o que eu queria, colocou os screenshots de todos os sistemas operacionais que ele usa, alguns modificavam bastante o desktop, outros tinham o desktop exatamente igual após a instalação, enfim. Eu não estava querendo olhar a organização dos ícones, mas sim a relação que o cara tem com o computador. Por exemplo, se ele tem lá, teve um cara que eu vi no desktop dele uma pasta Java, boleto, alguma coisa, o cara está tentando programar em Java, eu consigo ter uma série de informações e leituras com a captura do desktop dele que com o currículo eu não teria. E escolhi os screenshots mais interessantes, mandei e-mail, olha, quero te entrevistar pessoalmente, só que para você marcar a entrevista comigo, eu criei um endereço de DNS, eu preciso que você faça uma consulta assim, assada nesse endereço DNS, e o output na sua tela será como você marca uma entrevista comigo. Eu fiz uma espécie de desafio técnico envolvendo o serviço de DNS, né? O cara tinha que usar o comando host ou o comando dig no Linux. O NS Lookup no Windows também chequei que tem a mesma função. Se o cara estudasse um pouco a documentação e lesse essas palavras, entendesse, olha só a questão linguística, entendesse as instruções que eu passei, somada à leitura de documentação, ele resolveria o mistério e marcaria a entrevista comigo. De 78 screenshots que eu escolhi, 22 conseguiram resolver o desafio e uma pessoa mandou um e-mail de volta xingando. O cara ficou nervoso. O cara falou, não, é absurdo isso que você está pedindo, não existe, eu não aprendi isso. Olha o discurso. Eu não aprendi isso na faculdade. Ele disse mais, você não conseguirá selecionar alguém que saiba fazer isso. Consegui 22. Cara, que forma assim, super criativa essa, viu? Dessas 22, quando elas chegaram presencialmente na entrevista, eu fiz perguntas que elas ficaram um pouco impressionadas, que parecido com esse nosso papo. Qual foi a primeira vez que você usou a internet? Que programas você usou pela primeira vez? O que você fazia na internet no início? E hoje, como é que você usa a internet? Como é que você descobriu? Como é que você matou a charada que eu fiz para você? E no final da entrevista, que foi o que me deu mais desespero, foi o seguinte, falou, ok, entendi, agora tem uma imagem na minha cabeça sobre como é que você se relaciona com o computador, eu gostaria que você desenhasse para mim, explicasse como é que funciona a internet. Você está se candidatando para um estágio de uma empresa de internet, a gente faz a internet funcionar, então como que funciona essa coisa? Sei lá, está no último semestre da faculdade de ciência da computação, como é que funciona a internet? E os caras congelavam, dava tela azul, pam, né? Nossa! Não sabiam dizer como é que a internet funcionava. Desses 22, só 3 conseguiram rascunhar algumas coisas envolvendo DNS, domínio, IP e rota. O resto tinha a menor ideia de como a internet funcionava. Aí isso é uma sementinha que já tinha na minha cabeça, que era escrever um livro explicando for dummies como é que funciona a internet. Uhum. Eu vi que eu preciso não só para dummies, mas também para técnicos. Ô Kurt, me fala uma coisa, e como é que você conheceu o Linux, como é que você entrou nessa de software livre? Bom, estava lá eu cuidando da Brasnet, que foi a rede que eu acabei me tornando administrador geral e ouvidor, e o contato já era por conta da Brasnet mesmo. Os nossos melhores servidores eram em FreeBSD, principalmente que o stack de IP dele dava conta do número de conexões simultâneas TCP permanentes que o IRC exige. Então, entrar no SSH e mudar algumas configurações já fazia parte de uma infraestrutura que eu herdei, né? Funcionava assim, já funcionava bem. E lá para 99 começou a estourar na mídia brasileira notícias sobre o Linux, mas também com aquele estereótipo nosso, sistema operacional dos hackers e não sei o que. Eu falei, quero ver esse negócio. E ganhei de Natal um Conectiva Linux. Não lembro se foi exatamente em 99. Acredito talvez até antes. E instalei em casa, usei por um tempo, vim com KDE, achei muito bacana. Depois eu migrei para o Mandriva, comprei o Mandriva. E eu acabei deixando de usar por um tempo o Linux, porque a Brasnet exigia que eu estivesse utilizando o Mirk, que é o principal cliente para o Windows DRC. Então eu tive um hiato aí que eu tive que abandonar o Linux por causa desse único aplicativo, mas lá para 2004, quando o Ubuntu apareceu de novo e com aquela forma mais a comunidade, que era a novidade, eu acabei tornando. Então eu tive um hiato aí de 2002 a 2004, mas enfim, eu uso há muito tempo, rigorosamente desde 99.
Mas você então mencionou Brasnet. Cara, a Brasnet, nós estamos falando de quê? 1900 e borrachinha, né? 1990. Isso, segunda metade da década de 90. Pois é, e como é que você então apareceu nessa? Porque quantos anos você tinha nessa época? Cara, você era bem... Olha, 94 tinha 9 anos de idade, então bem antes dos 18, 16, 17 eu era administrador geral da Brasnet já. Caramba, e você chegou a ser então administrador geral da Brasnet? Isso. É justamente por isso, eu conectava no RC, tudo que eu sabia ia falando quando alguém colocava um ponto de interrogação final na frase, na mensagem, já ficava com vontade de responder. E justamente por socializar muito meu conhecimento, acabei ganhando muita visibilidade. E por essa visibilidade, acabei sendo convidado pelo fundador da rede, o Maurício Antunes, a assumir esse papel de administrador geral. Então, isso tem a ver com o meu trabalho hoje na empresa, porque eu pude, no meu tempo livre, como hobby, administrar um grande sistema com 220 mil nicknames, contas registradas, com mais de 80 mil usuários simultâneos, com conexões TCP/IP permanente, então, que dá lag, que cai, enfim. Eu consegui mostrar que eu consigo gerir um grande sistema, mesmo sendo muito novo, e quando o CEO, o fundador da empresa, falou assim, olha, eu preciso de alguém com uma cabeça assim, assado, quando ele puxa na memória, lembrou de quem? Do Kurt, né? Então, ou seja, quando você faz alguma coisa por hobby, mas publica, socializa, escreve no seu blog, cria uma comunidade, cria um evento, o mercado olha e reconhece essa experiência. E isso cria frutos profissionais muito poderosos no futuro, como é o meu caso hoje. Poxa, isso aí no seu currículo, né, realmente uma excelente forma de atrair a atenção de alguém que entende do assunto, é claro, né? Eu dei uma olhada rapidinho aqui pelo DuckDuckGo e eu vi aqui que, poxa vida, em julho de 2003, você tinha então 60 mil usuários registrados e mais de 1 milhão de conexões por dia. E você administrava tudo isso? Isso, com a ajuda de alguns colegas, mas por alguns anos eu tomei a frente como head principal. Caramba, então, mais alguma coisa sobre a sua experiência na Brasnet que você gostaria de compartilhar com a gente? Olha, foi uma grande experiência. O que eu acho que a posição que eu fiquei lá, eu basicamente acumulava o técnico, executivo, legislativo e judiciário, né? Então, ser a tal do ditador benevolente, o ditador benevolente, é uma posição feliz porque você pode sozinho concretizar tudo que você deseja, mas, porém, infeliz porque você atrai leituras ruins do que você faz. Sempre haverão a ala dos injustiçados. Então, hoje, quando eu vejo qualquer líder de uma comunidade que ele tem o poder autotitulado ou eleito para tomar grandes decisões de projeto, eu sempre vejo com muita, não é nem compaixão o termo certo, mas com muita solidariedade a posição do cara, porque qualquer decisão que ele tomar, ele vai sempre ter a ala dos que não ficaram agradados, que não ficaram contemplados, e as críticas serão muito ferrenhas. Então, é uma oposição que tem um lado muito ingrato de ficar, e nunca existe a melhor resposta, a melhor solução. Sempre você vai ter a ala dos irritados. Esse negócio aí que você falou, então, de leitura, me lembrou que você mencionou sobre um livro que você menciona como uma fonte de inspiração. Seria ele o Rework, do Jason Fried? O Rework, ele, para a área de TI, de fato, ele é uma grande inspiração. O que eu não gosto, algumas pessoas tomam ele como uma bíblia, por um motivo muito simples. Esse livro, ele conta a experiência da 37 Signals, deles terem feito, como eles conseguiram, que novidades de gestão de uma empresa pequena de TI, mas com grande faturamento e abordagem e amplitude internacional, como que eles resolveram os problemas internos dele, quais foram as inovações deles. Porém, isso serviu para eles, não serve para todas as empresas. Então, o jeito certo, vamos dizer assim, de forma prepotente, de ler esse livro, é você se inspirar nisso e adaptar para a sua realidade. Não pode servir como uma bíblia. Eu vejo empresas brasileiras tentando repetir as mesmas fórmulas, e se você ficar imitando o que a Coca-Cola faz, você não vai fazer um refrigerante igual. É o raciocínio que eu tenho. Mas é uma grande fonte de inspiração, sim. Então, me fala sobre o seu trabalho junto ao pessoal do texto livre. Pois é, nessa área de texto, essa minha relação com o projeto textolivre.org é muito engraçada. O textolivre.org, ele tem berço na Universidade Federal de Minas Gerais,
porém outras universidades participam também, por meio de professores e grupos de pesquisa. E lá no meu blog, o meu blog é uma relação de Samara. Sabe aquele filme O Chamado? Que tem aquela menina que ficou no poço? Sim, sim. No primeiro filme, que acho que é uma trilogia, vocês lembram como é que é a forma de você de você assistir o filme e não ser morto pela Samara? Vocês conseguem lembrar, vocês dois? Nossa, não lembro. Também não. A Samara, ela queria que a mensagem dela fosse espalhada. Então, se você copiasse o filme e mostrasse para alguém, você não era morto. Então, o meu blog é a minha Samara. Quando tem uma ideia que fica me consumindo, tem uma novidade que preciso contar para alguém, eu vou lá, faço um texto gigantesco e me livro dessa ideia. Ela para de me consumir. Então, nessas relações de tirar o encosto, tirar a ideia que está me consumindo, escrevo e divulgo ela, eu comecei a fazer um blog que tinha algumas, às vezes mencionava linguística, às vezes mencionava todo sempre o pano de fundo era tecnologia, mas eu começava a falar de tecnologia, um blog de tecnologia que não fala sobre os comandos técnicos especificamente, sim a relação que a gente tem com a tecnologia. E um grupo de pesquisa da UFMG começou a adotar esses meus textos nas disciplinas deles, na graduação deles sobre texto. Aí comecei a receber uns comentários interessantes, gente inteligente, comecei a receber uns e-mails sobre perguntas, pedindo bibliografia. Quando eu comecei a investigar o que era, aí eu fui descobrir que os meus textos estavam sendo utilizados numa graduação de letras. Né? Nossa, que bacana. Nossa, caramba! E olha que eu me esforço para escrever direitinho, mas óbvio que devo cometer meus pecados, meus erros. Eu fiquei, nossa, o que esse povo deve pensar do jeito que eu escrevo? E progressivamente essa relação começou de autor e leitores, começou a ficar íntima, até que eles começaram a me convidar para visitar a faculdade, de dar palestras lá, de contar um pouco essa minha relação com tecnologia, enfim, de pegar para um cara que está estudando linguística, que é um cara de letras, e explicar para ele esse mundo do texto, como é que é você falar no RC, como é que são essas relações, que tipo de fenômenos linguísticos acontecem num canal de RC, que é o que eles queriam saber de uma pessoa como eu. E isso acabou criando uma sinergia que a gente, software livre é bacana, eles foram orientados sobre como é que funciona o software livre e adoraram essa filosofia e foram juntar as duas coisas. O que é o texto livre? De pegar essa massa de mão de obra dos estudantes de letras de diversas universidades que estão aprendendo o software livre, aprendendo a utilizar o Linux e pegar esse cara que escreve bem e colocar para escrever documentação. Então, se você é um desenvolvedor que fez um sistema, fez um software, você gostaria que o teu software fosse traduzido, que a documentação fosse melhorada, que você conquistasse mais pessoas e mais projeção através dos textos e documentos sobre o seu software, tem um grupo de universitários brasileiros interessados a entender como é que funciona o seu software e, com toda a bagagem lá da Faculdade de Letras deles, escreverem os textos e documentação da melhor forma possível. Virou uma via de mão dupla, porque eles pegaram material bruto para exercício das atividades e disciplinas deles, a comunidade de software livre, a sociedade recebeu de volta o output dessa produção deles e os resultados são os melhores possíveis. Então, para qualquer pessoa que quiser, primeiramente, acompanhar, ler toda essa documentação, todo o trabalho que você fez, é só ir no textolivre.org? Textolivre.org, ou no canal de RC, na rede Freenode, Texto Livre. Certo. E qual é o seu blog? Menciona, por favor, o endereço aí pra gente. Meu blog é o kurtcrowd.net. Esse é o blog da Samara que eu falei. Escrevo nele quase que semestralmente. Mas eu sempre me esforço de escrever textos inéditos. Eu não entro na onda nem de falar do assunto que se comenta por aí. Eu tenho uma certa até raivinha dos reblogs, ou seja, aqueles blogs que ficam sempre repetindo o que os outros blogs falam. Então me esforço a fazer pesquisas e de fazer reflexões e de colocar um conteúdo sempre inédito. A próxima coisa que eu devo escrever é essa discussão que a gente teve sobre o grande erro das faculdades de TI. Esse perfil do cara de exatas que não é exatamente o perfil de alguém que tem que trabalhar com TI. Bacana, então vamos colocar o link do seu blog lá para que depois quem escutar o podcast poder acompanhar. Então, sem botar muita pressão em você, estamos aguardando o seu texto, tá? Sem querer cobrar mais, já cobrando. Exatamente. Fala aí. Kurt, eu sempre pergunto para os nossos convidados aqui, que eu tenho uma curiosidade enorme de saber. O que você usa no seu desktop hoje? Que distribuição? Quais ferramentas que você não vive sem? Bom, eu utilizo o Ubuntu, mas tendo passado já por Conectiva, Mandrake, Mandriva, depois a Fusão, Debian, Arch Linux e Foresight Linux, que eu usei e gosto muito do Connery.
mas pro dia a dia eu pousei e parei no Ubuntu, tem me atendido muito bem. Utilizo o desktop GNOME, eu adoro GNOME, sou fãzaço do GNOME, não vivo sem, não gosto do KDE, não me serviu o KDE, mas o desktop GNOME é o que eu utilizo mais, o editor de texto do Gedit mesmo, tanto para escrever em LaTeX, que a LaTeX é uma linguagem que escreve LaTeX, uma linguagem de markup language para fazer documentos de texto, para fazer livro é ótimo. Se for escrever um livro, a receita de bolo do Kurt é: escreva em LaTeX e gerencie o código-fonte Mercurial. É o que eu faço com os meus livros. E no editor Gedit mesmo, que ele tem lá os highlights que eu preciso. Enfim, não utilizo nem Vim, nem Max. Não consegui arranjar boas desculpas para utilizá-los. Assim, o Gedit me atende muito bem. Então depois que a gente terminar aqui no bate-papo, eu vou tentar fazer uma lavagem cerebral para você começar a usar o Vim, então. Aproveitando o gancho, então, aí, eu quero saber o seguinte: fala pra gente aí, que é uma coisa que a gente faz com todos os nossos convidados, o nosso top 5. Então, você tem aí, pode nos mencionar pra gente os seus top 5, os seus 5 livros favoritos que te marcaram, que você se lembra? Pode ser assim, desde a infância até hoje, adulto. Quais são os 5 livros que te marcaram na sua história até agora? Caramba, tarefa difícil, porque a cada ano sempre tem, nossa, esse livro superou todos os outros. Ainda mais agora que eu estou começando a comprar livro digital, então essa taxa deve aumentar mais ainda. Mas fazendo um esforço e cometendo justiça com alguns autores vivos e mortos, eu acho que o Origem das Espécies do Darwin me marcou muito pelo talento que ele teve de pensar e de explicar aquela ideia. Veja, deixa eu até explicar. As pessoas pontuam o Darwin como lá o pai da evolução, o pai da teoria de seleção natural. Ele não é o único autor. Existia um burburinho no mundo, autores estavam tendo aquelas ideias, ele teve aquela viagem que ele fez que ajudou muito, mas o trunfo do Darwin foi reunir todo aquele barulho, todas aquelas teorias, às vezes dissonantes, e reunir numa ótima explicação que qualquer pessoa que comprou o livro entendeu. Então esse é o talento que eu reconheço no Darwin, e quem for ler A Origem das Espécies, que hoje você compra por não mais do que R$20, deve ter certamente também eletronicamente gratuito. Você vê que ele explica muito bem, de forma muito clara, sem você ser um cientista, como funciona a teoria da evolução e todo lá o que ele investigou. Então aponto esse como o primeiro grande livro. Os outros livros que me saltaram aos olhos são muitos de sociologia, para lembrar agora. Fica até difícil lembrar o título, mas e também pequenos textos também em avulso, mas o que eu aponto como livros em geral de sociologia? Se você está me ouvindo, você é um cara de TI, você lê livros sobre linguagem, lê livros sobre kernel, você fica maravilhado de entender como é que essa máquina funciona. Pois existe um campo do conhecimento que estuda como a sociedade funciona. Por que você entra no elevador e as pessoas reagem daquele jeito? Por que o modelo político é desse jeito? Enfim, olhar para o mundo de fora. E existem muitos estudos e muitas teorias que explicam muito bem o mundo. Então, você estudar sociologia, você sair da Matrix mesmo, você olhar para o seu mundo e conseguir entender de uma forma técnica e com muita precisão como é que funciona o mundo. Então, na minha lista aí do top 5, eu coloco todos os outros de sociologia que eu já li. Olha, eu só quero mencionar aqui que eu dei uma olhada rapidinho aqui no website do Amazon.com e esse livro, da Origem das Espécies, ele, pro Kindle, ele é grátis. Tá aí, eletrônico de graça, excelente. Exatamente, $0. E, na verdade, eu me lembrei disso porque eu tenho ele no meu Kindle, ele está na minha lista de livros para me ler esse ano. Então tá aí a notícia para quem estiver interessado. Vai lá e eu não ganho dinheiro, tá? Não tô fazendo propaganda, não. Vai lá no Amazon.com, se você tem um Kindle ou algum dispositivo assim que pode receber livros eletrônicos direto da Amazon, ele está por $0. Aliás, a seção deles de livros clássicos, a maioria deles é toda de graça. Tá? A maioria de graça lá. Então, e você tem também filme que te inspirou, assim, marcou a sua vida? O filme é bastante, até porque eu sou uma pessoa muito, muito audiovisual também. Um dos grandes filmes, na verdade uma trilogia que me inspirou muito, que é pouco conhecida, mas me inspirou. Aí vem coisas típicas minhas. Conheci o filme, inspirei, achei o máximo e comecei a fazer um circuito de palestras em todos os lugares que me abriam a porta para poder falar dessa trilogia. O primeiro filme chama-se Koyaanisqatsi, é um nome super complicado, depois eu passo para a gente escrever lá no post, que é um filme que não tem palavras,
é só imagem e música. E quando você começa a aprender a entender o que o cara está falando, você consegue tirar mensagens super poderosas disso. Então você sente que tem uma conversa sendo feita, mas só com som e imagem, sem palavras. Foi bastante impactante para mim. Nossa, deve ser bem interessante mesmo. E o filme é novo, é recente? É uma trilogia, é tão complicada que eles são espaçados de mais ou menos 10 anos entre si. Então, começou na década de 80 e até o último saiu em 2000 alguma coisa. Bacana, bacana. E você, qual é a trilha sonora da sua vida? A trilha sonora da minha vida são muitas. Se eu fosse para uma ilha deserta e fosse obrigado a levar uma única música, eu levaria, na verdade, uma sinfonia toda, a nona de Beethoven. Eu gosto de ouvir muita música clássica e quando eu estou escrevendo, eu não gosto de ficar ouvindo palavras. Isso cria confusão quando eu estou escrevendo. Então, música instrumental em geral eu ouço bastante. Então, a minha trilha sonora geralmente são essas música de elevador, vamos dizer assim até. Então, quando eu preciso escrever, quando eu trabalho muito criativo, 2 litros de Coca-Cola, uma pizza pepperoni, uma músicazinha em baixo volume, e luz indireta em casa, e aí eu passo 14, 15 horas escrevendo direto. Bacana, bacana. Então, se você me permitir, eu sei que a entrevista está um pouquinho longa, mas se você me permitir mais uma pergunta, essa vai ser um pouco controversial, mas eu gostaria de saber da sua opinião, até porque eu tenho visto provavelmente quase nada vindo do Brasil, de pessoas que têm blogs e tal, vindo do Brasil sobre o tópico que é a guerra que está tendo entre o GNOME, o KDE e a Canonical. Você tem alguma opinião sobre isso? E antes de você falar a sua opinião, só para dar um pouquinho de background para quem estiver escutando, é que a Canonical está acusando o projeto GNOME de não estar jogando pelas regras do mundo do software livre, dizendo que toda vez que eles tentam escrever um código e mandar para o pessoal do GNOME, que o pessoal do GNOME ou eles simplesmente rejeitam a oferta, ou eles acham problemas sobre o código e acabam reimplementando o código da forma deles, mas de uma certa forma ignorando o que a Canonical está fazendo. E isso aí culminou com o blog, um post que o Mark Shuttleworth, o dono da Canonical, que é a companhia por trás do Ubuntu, ele publicou no Planeta Ubuntu e no Planeta GNOME Internacional. Você tem alguma opinião sobre isso? Tenho sim. Tenho acompanhado a Blog War, né, sobre o assunto. Cada um colocando sua defesa. Eu tenho visto que o GNOME tem colocado um pouco sua opinião, as outras partes têm colocado mais, mas isso tem a ver um pouco com o que eu falei. É difícil ser o tal do ditador benevolente. Quando você lida com um projeto de software livre, projetos que comunicam entre si, trocam códigos, e comunidades que trocam códigos, é um trabalho diplomático. Você tem que convencer o mantenedor de que você está com uma proposta boa, que ela tem a ver com o software dele, para incluir no repositório dele, mas como ele sendo o autor, que tem lá o dono do baixão, ele tem todo o direito de recusar e simplesmente não concordar com a sua opinião. O caminho que sempre encontram quando essa colisão é muito forte é o tal do fork, né? Vou pegar tudo que já foi feito, mas vou criar uma trilha minha própria. Mas, como você fala de ecossistemas inteiros, como é o GNOME, o KDE, fica talvez uma questão logística difícil de você fazer um fork, de uma divisão, um racha desse tamanho. Especificamente a Canonical, isso no Brasil acontece muito, qualquer leitura que eu ouço muito nos eventos do Brasil. As pessoas olham o Canonical com maus olhos por ser uma empresa que visa lucro, como se isso fosse errado, como se o Brasil não fosse um país capitalista. Então, algumas pessoas confundem a liberdade do software livre também com a liberdade de preço ou de custo ou da tentativa de fazer lucro. Eu acho que a Canonical tem todo o direito de ser remunerada pelo grande trabalho que fez e faz. Uhum. Só que ela vai ter que esbarrar no poder que o GNOME tem de ter construído o ecossistema, de ter construído sua base e falar, não quero. Os motivos são meus e eu não quero. Então, eu acho que o caminho que tem sido seguido, que eu acho que é válido, expor para a comunidade, olha o que está acontecendo, não concordamos, assim, assado. Porém, quem bate o martelo continua sendo o GNOME, assim como a Canonical também faz isso. Eu fiz propostas para a Canonical que não deram nenhuma justificativa, que não se interessaram ao poder deles. Até vou dizer pontualmente o que é. Tanto Windows como Mac, eles fazem cache DNS. Toda vez que você digita um endereço, o servidor DNS diz por quanto tempo esse endereço deve ficar armazenado no seu computador e ele armazena
No Linux, somente o OpenSUSE e o SUSE tem isso por padrão. Qualquer sistema operacional moderno tem que ter caixa interna de DNS. As distribuições Linux, Debian, Ubuntu, Mandrake, Mandriva, não fazem isso. E eu fiz lá, segui todo o padrão de como você faz uma sugestão, isso quais são os softwares que tem que ser utilizado, de exemplo de como, segui todo o protocolo. E nada. Simplesmente ignoraram a minha sugestão, então o direito deles. Então a questão é diplomática. O ditador benevolente sempre deixará a ala insatisfeita. A ala insatisfeita da vez é a Canonical e terão que conviver com isso. Tá certo. Bem, então, Kurt, eu gostaria então de agradecer você por tirar essa horazinha para bater papo com a gente, por compartilhar com a gente essas coisinhas da sua vida, muito interessante. Apesar de conhecer por tanto tempo, eu aprendi um monte de coisa agora. Foi muito interessante. Mais uma vez, obrigado por acordar aí cedo. Eu sei que você trabalha até tarde, então eu sei que não é fácil. Mas você me pediu para poder contar coisas que eu sei, isso eu tenho que acordar cedo. É um convite que não tem como recusar. Você tem alguma mensagem para os nossos ouvintes? Tem uma mensagem, sim. Eu sempre, quando eu vou falar de TI, as pessoas ficam, como eu disse, chocadas com a trajetória que eu fiz, e o que eu acho que eu posso resumir para quem está ouvindo, se você é estudante e está achando tudo estranho, várias coisas diferentes que eu faço, é o seguinte: não existe uma carreira única. Você pode ter múltiplas carreiras. Você pode ser professor de biologia e ser diretor de TI, você pode ser músico e se manter com a sua banda e ainda assim ser um developer, enfim, não acredite nos caminhos únicos. E o outro é o seguinte, como um cara que estudou educação, a faculdade que você faz, ela não está na velocidade que o mundo do TI está. Então, pense na faculdade como alguém que vai te dar um brevet, um alvará para você ser um profissional de TI. O que você tem que aprender, você vai aprender sozinho e fazendo em casa. Software livre é o melhor caminho para isso. Amém. Então, valeu, amém a isso também. Então, um grande abraço, Kurt, muito obrigado. Evandro, mais uma vez, prazer ter você aqui comigo, do meu lado virtual. Opa, estamos aí. E para os nossos ouvintes, espero que vocês gostem dessa entrevista com o Kurt. Nós vamos colocar toda a informação no post. Se você tiver algum comentário, pode deixar no Castalho Podcast, ou pode entrar em contato direto com o Kurt pela informação dele, que eu vou colocar lá. E até o próximo episódio. Até o próximo episódio, gente. Até mais.